Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia com o tema Sempre a Verdade. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aleluias. Pois vai chegar o tempo, irmãos, em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmos uma porção de mestre, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre seu ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo nessas palavras nos revela o ontem e o hoje. Paulo já estava prevendo a sua morte, e a vontade dele em relatar tais revelações a seus amigos e irmãos era grande, muito usado por Deus nesta passagem. Hoje as pessoas estão em dificuldades em administrar o que aprendeu de Deus, estão perdendo foco em Deus, trocam seu ministério por um prato de lentilhas, estão deixando de lado a palavra de Deus, sendo assim estão pondo de lado o próprio Deus. Prefere tapar seus olhos para que não vejam a própria verdade, pois é mais fácil aceitar o mundo do que tentá-lo convertê-lo. Criam falsos deuses para adorar, pois estão cheios de pecados e não conseguem se livrar. Se acham o bambambam das palavras e não criam raízes dentro de ministério. São chamados os sabem tudo. Acham que para abrir um ministério não precisam de Deus. Desviam seus ouvidos da própria palavra. Se acham os próprios mestres da palavra e arrastam multidões em seu interesse. Essas pessoas serão arrastadas por eles e darão atenção simplesmente a lendas, a fábulas, histórias feitas e contadas pelo próprio homem. A palavra de Deus ela é muito séria, irmãos, é muito forte. O apóstolo Paulo nos orienta várias formas sobre essas doutrinas, impregnadas dentro de algumas igrejas. Cristo é a própria autenticação do Evangelho e da palavra de Deus. Notemos que essas palavras de Paulo faz notório a responsabilidade de um grande evangelista, que seja fiel à palavra, zeloso, prazeroso em suas obras, obcecado diretamente ao Espírito Santo e que obedeça ao Espírito Santo e não se vende ao diabo. Não tende para o paladar teológico, nem para o inimigo, e nem adocicado na verdade. Seja dedicado, perseverante à fidelidade da palavra, que não aumente um tio da palavra, e nem rasure aquilo que o Espírito Santo tanto trabalhou. Essas palavras de Paulo, irmãos, são verdadeiras instruções, tanto para Timóteo, quanto para qualquer homem que se diz evangelista ou pregador da palavra. Timóteo, seja um obreiro que saiba bem manusear a palavra de Deus, pois toda Escritura foi divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo apela, irmãos, para a consciência de Timóteo, assim como nos dias de hoje. Não seja um líder, um pregador triunfal, lucrativo, docético, abstrato, alegorizado, onde tudo pareça mágica, e nem mentiroso para pregar a palavra. Hoje é uma tarefa muito ardua pregar a palavra, pois aquele que a usa deve-se andar em santidade e em todos os sentidos. É um caminho cheio de espinhos, mas o Espírito de Deus nos amortece, porque ele tem muitos obstáculos. Sabemos que tem, sim, mas Deus derruba as muralhas, irmãos. Pregar a palavra é uma missão de afeto à obra, um desafio ardente e urgente. Mas Jesus não disse que seria fácil. Assim Paulo convoca Timóteo a zelar pelo seu rebanho e o previne sobre o ataque dos inimigos da verdade, aqueles que querem confundir o evangelho e trazer dispensações dentro da sã doutrina, tentando modificar a palavra e provocando apostasia dentro das igrejas. Irmãos, cuidado com as pessoas deste porte. Nada do que se conduz ou nada do que diz com a palavra deve ser levado em conta,
se não estiver alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus. Somente o que foi escrito é a lei. Somente o que foi inspirado por Deus deve-se ter fé e crédito. Ficamos assim, irmãos, temos que combater a mentira. Assim o diabo irá cair por terra. Anunciaremos somente a verdade, pois a verdade nos impedirá de vivermos tropeçando em plena luz do dia. Jesus disse: eu sou a luz, e quem andar comigo não cairás. Aleluias! Toma posse dessa palavra hoje em nome de Jesus.